Então, continuando aqui do clipe anterior, esse é o perfil, né, o perfil de frações de fração molar no gás em função de eta, né? Só que tem um detalhe aqui que esse valor do φ, dessa velocidade adimensional, ela não foi calculada ainda. Só que a gente sabe é que ele é uma constante, né? Então, para calcular esse valor de φ, eu preciso do perfil, né, do perfil de θ em função de eta, que é exatamente o que a gente acabou de calcular, certo? Então, para determinar valores numéricos efetivamente para o perfil de θ, eu preciso usar esse perfil de θ para conhecer quanto vale o eta. Né? Tá? Então, as duas equações andam juntas ali. Tá bom? Então, partindo da definição, acho que foi a equação 5, o φ é menos um meio dessa relação entre os y's e aqui, né? E o dθ deta, mas o dθ deta é fácil de derivar agora porque eu conheço o θ, certo? E aí, usando lá aquela expressão para derivada da função erro, a gente consegue chegar nesse valor aqui, nesse resultado aqui, aplicando em eta igual a zero, certo? Tá? Então, aplicando em eta igual a zero, eu tenho a equação 10, que é uma equação interessante porque ela é uma equação implícita para a variável φ, certo? E notem que o φ depende única e exclusivamente do y1i. O y1i basicamente ele diz se a substância é volátil ou se ela não volátil, e ela determina a magnitude do efeito de sopro, que é o fluxo induzido, que é a velocidade média máxima, aquele Vm lá, parte daquele termo advectivo da mistura, certo? Então está tudo fazendo sentido, tudo interconectado, certo? O φ, que é a velocidade adimensional, só vai depender do y na interface, tá? Então é o que eu estou escrevendo aqui, ó. Para um dado valor de y1i, o valor de φ é obtido da solução da equação transcendental 10, e com essa obtenção aqui, né, do valor de φ, o fluxo de massa interfacial, né, ou o fluxo de massa em qualquer ponto, porque o N1 é independente de Z, né, ele só varia com o tempo, ele é facilmente obtido do produto, né, porque ele é C vezes Vm, uma das primeiras equações que a gente viu lá em cima, porque o N2 é igual a zero, né? Então o que a gente teria aqui como definição era N1 mais N2 igual a CVM, mas como N2 é zero, né, então só o N1 que é igual a CVM. E aí, como a gente tem o φ, né, e o Vm pode ser computado a partir do φ, que é a velocidade adimensional dessa forma, fica muito fácil determinar o fluxo, tá? Uma vez determinado o φ, tá bom? Então, aqui nessa última análise aqui, né, eu só faço uma comparação com a solução sem a contribuição advectiva, certo? Puramente difusiva. Então, tenho, vou chamar puramente difusiva de FIC, né? Só FIC no fluxo, e aqui tem o efeito de sopro, né, o problema completo da evaporação do volátil, eu vou chamar de Arnold, tá? O fluxo de Arnold e o fluxo de Fick, tá bom? Então, se a gente não tivesse termo advectivo, né, tivesse só o termo difusivo aqui de Fick, o nosso perfil de θ seria dado por essa expressão aqui, do erro complementar, né? O fluxo molar seria só a parte de Fick, e aí substituindo ali as variáveis e tal, né, as definições, a gente chegaria nessa expressão aqui, tá? Então eu tenho esse fluxo de Fick, ó, com subíndice Fick, sendo sem o termo advectivo, e o Arnold com o termo advectivo, né? Tá? Então eu posso chamar de psi, desculpa, é muita letra grega aqui, psi, fi, eta, né? Mas o psi, ele é a relação do fluxo de Arnold com a parcela advectiva pelo fluxo de Fick com a parcela difusiva somente, tá? Então eu quero ver qual é o ganho que esse efeito advectivo tem com relação ao fluxo interfacial, certo? E ele é fácil de calcular uma vez que eu tenha o φ, né? Se eu calculo o φ, eu tenho tudo, tá? Na verdade, num problema como esse, né, e geralmente eu ponho isso no exercício, para calcular o fluxo com a parcela advectiva, na verdade, não precisa nem calcular o perfil, porque basta usar a equação transcendental para φ,
para achar quem é o φ. A partir dali o fluxo sai em 2 toques, tá? Então, então essa relação aqui, fluxo de Arnold por fluxo de Fick, né, é a razão entre, só vou voltar aqui, tá? Essa expressão aqui, né, equação 11, pela equação 12. Aí vai cortar um monte de coisas, corta C, corta a raiz de π fica, mas corta a difusividade e a gente fica com essa expressão aqui para a relação entre os fluxos, tá? E aí existe uma pequena tabelinha no livro do Bird, tem esse problema, que ele mostra realmente o efeito em função do y1i, ou seja, do grau de volatilidade do meu soluto que evapora da forma transiente, né? Qual é o efeito que aquilo tem em fluxo de massa, certo? Então, é claro que os valores estão muito discretos aqui, né? Mas é possível fazer uma tabela com valores mais próximos, mas talvez os extremos sejam mais importantes, né? Quando o y de I é igual a zero, ou seja, não tem nem o efeito de sopro, a substância é muito, muito pouco volátil, a velocidade média molar vai ser nula e o ganho ali de Arnold sobre Fick, na verdade, não tem ganho nenhum, é o próprio fluxo de Fick. Quando eu já tenho um pouquinho de volatilidade ali, mas não tão grande, né, eu já tenho uma velocidade média molar finita, né, 0,1562 aqui, e eu já tenho um fator de ganho aqui de 10%, certo? E à medida que ele vai aumentando, né, vai aumentando proporcionalmente, tá? Proporcionalmente, mas não linearmente, porque notem que ele vai crescendo devagar, mas de 0,75 para 1 ele já estoura, tá? Mesma coisa aqui, tá bom? Então é uma curva que bem no final é que ela pega a rampa, tá? Ok? E vocês podem plotar isso aqui, obviamente, né, e fazer todo tipo de análise com isso aqui. Mas acaba que no problema de Arnold, que é um problema bem interessante, é um problema de década de 40, né, 1944, alguma coisa assim, que ele foi apresentado por por essa pessoa, Arnold, ele é até fácil de se resolver, tá? Porque basta resolver aquela equação transcendental, que é essa daqui, né? Vou botar ela de novo aqui. Essa equação transcendental por algum método numérico, certo? Talvez até uma HP resolva isso daqui facilmente, né? Com um chute inicial ali do φ, né? Para um dado y1i, que é o dado de entrada, é bem tranquilo de resolver essa equação, tá? Então, está apresentado aí o problema de difusão em meio semi-infinito com fluxo de massa interfacial não desprezível, tá? Certo? E aí, nas sessões seguintes, a gente vai falar das fontes e explosões instantâneas, tá bom?